Graças e paz, irmãos. Continuando aqui nosso estudo que a gente estava fazendo sobre o livro, sobre Salmo 23, né? Nós falamos sobre o versículo 1, versículo 2, versículo 3, e hoje nós vamos falar sobre o versículo 4, que fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? O que significa vale da sombra da morte? Significa circunstâncias perigosas, né? Representada de forma figurativa por um vale sombrio, né? Davi, ele estava dizendo que aquele vale ameaçador, aquele vale aonde ele levava as ovelhas dele, ele passava com medo, porque poderia ter escondido nas preitas por ali, pelas brechas, serpentes perigosas, venenosas, lobo, urso, sei lá, alguns animais ferozes que tinha por ali pela região, né? Que agora não veio o caso. Mas Davi, ele aplica essa expressão quando ele diz vale da sombra da morte, trevas profundas ou tensas escuridões, né? Ele diz ali como Jó descreve também, né? Jó, ele descreve lá no livro de Jó, capítulo 10, versículo 21, ele descreve essa tensa escuridão, essa noite de trevas, né? Aqui falando sobre a morte. Vamos lá, Jó, capítulo 10, versículo 21 e 22, ele fala assim: antes me vá para nunca mais voltar à terra da escuridão, da sombra da morte. Terra escuríssima, como a mesma escuridão, terra de sombra, de morte e sem ordem alguma, onde a luz é como a escuridão. Então esse vale da sombra da morte aqui pode estar sendo, Jó, ele estava referindo aqui a aquele sofrimento que ele estava passando, que ele gostaria que ele morresse, fosse realmente para a morte, para as sombras escuras, aonde ele não pudesse voltar mais, porque o sofrimento dele era grande, né? E Davi fala da sombra da morte, pode ser essa morte mesmo, morte, ou pode ser figurativo também, falando sobre os momentos em que a gente passa. Jó 38, 17, ele fala assim também sobre esse vale da morte, né? Ou descobririam-se as portas da morte? Ouviste as portas da sombra da morte? A sombra da escuridão? Então, quando Davi fala aqui sobre o vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte, esse vale da sombra da morte aqui, nós vemos também lá em Jeremias, capítulo 2, deixa eu ver se eu encontro aqui, Jeremias, capítulo 2, versículo 6, ele fala sobre esse vale também. Jeremias 2:6, ele fala: e não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermo, por cova, por uma terra de sequidão, sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, a qual não morava homem algum? Davi, ele conhecia bem esse vale da sombra da morte, porque ele andava com as ovelhas. E aquela terra, pelaquela região, existia esses vales sombrios, esses vales tenebrosos, que só tinha sombra, não tinha sol. Né? Então ele conhecia bem. E quando ele tinha que passar por ali, ele tinha que ficar mais vigilante com as suas ovelhas, porque ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser atacado. As ovelhas poderiam ser atacadas e ele tinha que estar ali preparado para defender as ovelhas. Nem sempre o vale da sombra da morte quer dizer morte literalmente, mas designa outras crises também, como dificuldades ou qualquer experiência difícil na vida que lhe causa grande temor. Davi usa a figura do pastor, pois naquela região havia muitos vales, como eu acabei de falar, os quais não tinham como correr para se esconder, não correr para um lado, para o outro, porque eram montanhas por todos os lados.
O pastor tinha que ser o escudo do seu rebanho. Por isso ele usa a figura do pastor para representar Deus, Jesus, como nosso escudo, como a nossa proteção. Davi diz lá no Salmo, no versículo 21 do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como eu já expliquei. Depois no verso 2 ele diz, o Senhor me faz repousar em pastos verdes, leva-me junto às águas de descanso. Lembra que eu falei que os pastos verdejantes pode ser o lugar de abrisco, o lugar protegido, onde as ovelhas se sentam protegidas, né? Como um abrisco, como um curral de ovelhas. E ele fala no verso 3, o Senhor restaura a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Todas essas afirmações empregam os cuidados, né? Emprega os cuidados do pastor pelas suas ovelhas. E ele diz, ainda que fale, ainda que eu vale sobre os vales da sombra da morte, ainda que eu esteja sobre o vale da sombra da morte, ele quer dizer que do mesmo jeito que as ovelhas caminham assim protegidamente nos lugares planos, né? No lugar onde tem água, no lugar onde tem proteção, e elas estão caminhando protegida pelo pastor, com toda segurança, porque ela sabe que o seu pastor está ali. Ela também caminha nos vales, protegida, sabendo que o seu pastor está ali, que mesmo que ela passe por caminhos acidentados, por mesmo que ela passe por caminhos estreitos, mesmo que ela passe por caminhos ameaçadores, onde há covas escuras, né, escuridão, sombras, onde esconde o perigo, mesmo assim ele tem a certeza que o Senhor está com ele, que o pastor dos pastores está ali protegendo. Assim como a ovelha vai despreocupadamente naquele vale perigoso, porque ela sabe que o pastor está à frente ou está atrás, guardando, protegendo elas, para que elas não sejam estraçalhadas pelo inimigo. Assim somos nós. Assim também nós, o povo de Deus, é guiado por Ele, é sempre devidamente seguro sobre a sua proteção. O Salmo 91, eu gosto muito desse Salmo. Esse Salmo me ajudou muito no momento difícil. Quem já viu lá o meu testemunho sabe que eu usava muito esse Salmo. O Salmo 91, do verso 1 e 3, fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas asas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. Quando ele expressa, ainda que eu andasse pelo vale, ele está declarando que nós não estamos imunes das aflições, nós não estamos imunes de ser colocado em prova, nós não estamos imunes de passar por problemas, por dificuldade, por choro, por aflições, por problemas financeiros, por problema de saúde. Ele está dizendo aqui que nós não somos imunes a isso. Mas ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. O Senhor vai me livrar, porque o Senhor é o meu pastor. Qualquer ensino que pregue, sabe, prosperidade, é vida abundante, é vida sem problema financeiro, vida sem problema na saúde, vida sem problema no casamento. Irmãos, isso é mentira, é engodo, isso é mentira do diabo. Porque Jesus Cristo, Ele nos diz aqui que nós vamos passar por um momento de aflições. Ele diz lá em João, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, você vai vencer. O medo não é falta de fé. O medo é bom para nós. Se nós não temos medo, nós entramos no perigo, assim, sem proteção nenhuma. O medo é aquele perigo, é aquilo que nos leva a não pular num precipício, a não se jogar na frente de um carro. É o medo.
O medo é aquele que faz com que nós fechamos a porta quando nós vamos dormir. O medo é que faz com que nós sejamos precavidos. Agora, a falta de medo é que é perigo. Nós podemos ter medo, o medo nos avisa do perigo, mas mesmo com medo, sabemos que o nosso pastor não nos abandonará. Davi não se coloca como uma ovelha assustada, mas ele se coloca como uma ovelha confiante que o seu pastor, o bom pastor, está ali. Ele basicamente afirma que o medo faz parte, mas a confiança no pastor supremo vence o medo. Não podemos deixar que o medo nos vence. Nós temos que deixar que a nossa confiança no bom pastor nos vença. Vence o nosso medo, para que nós possamos andar na presença do Senhor. A presença do pastor é o antídoto para o nosso medo. A voz do pastor acalma a ovelha. Não é diferente conosco. A presença de Jesus é real e nos acalma. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. A palavra de Deus afirma que Jesus está conosco todos os dias. Então nós temos que tomar posse dessa palavra e saber que Ele está conosco para nos guardar, para nos livrar. Ele vai nos livrar da pandemia, Ele vai nos livrar da morte, Ele vai nos livrar da aflição, Ele vai nos livrar dos ataques do diabo. Ele está conosco todos os dias. Né? O pastor, a voz dele acalma a ovelha, a presença de Jesus nos acalma. Ele é real, acalma. Deus se revela como nosso pastor na pessoa de Jesus Cristo. Né? Lá em Mateus, hoje eu estava lendo, comecei a ler Mateus, estou lendo a Bíblia e já estou no livro de Mateus. E lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, que fala sobre a genealogia de Jesus, e ele fala sobre a vida de Jesus. O verso 23 fala assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, quer dizer Deus conosco, o Deus que está conosco. Ele está junto das suas ovelhas, ele está conosco a todo momento, ele não nos desampara. Em João capítulo 10, eu gosto muito de ler, eu tenho colocado muita referência de João 10 nos meus estudos sobre o Salmo 23. João 10, do verso 11 ao verso 15, ele fala assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das suas sou conhecida, e das minhas sou conhecida. Assim como o pastor, como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Então, o Jesus Cristo, ele deu a vida pelas suas ovelhas. O Pai nos deu, e nós somos do Senhor Jesus. Nós pertencemos a um aprisco maior, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Os remidos por Jesus sabem que ainda que andam no vale da sombra da morte, eles não estarão sozinhos, porque o Senhor está com eles. Por mais que seja devastoso o ambiente, seja ameaçador, a presença do Senhor é constante em nossa vida. Em Hebreus, né, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, ele nos diz assim: sejam com vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te